Fala pessoal, antes de começar esse vídeo, gostaria de divulgar para vocês uma nova corretora para que você possa operar com criptomoedas, forex, índices e commodities, que é justamente a corretora da Big Bone. Essa nova corretora possui uma plataforma inovadora, segura e bem fácil de ser utilizada, com opções de operações que podem ser alavancadas em até mais do que 150 vezes, podendo assim dar para você excelentes rendimentos para suas operações. Para aqueles que tiverem interesse, o link para cadastro na corretora estará aí embaixo na descrição desse vídeo, juntamente com o link do seu grupo no Telegram e também no seu Instagram. Tamo junto galera, e agora vamos para o vídeo. Fala pessoal, um bom dia, uma boa tarde e também uma boa noite para você que está me acompanhando nesse momento. Para você que não me conhece, meu nome é Orlando do canal Barba Trader e no vídeo de hoje estarei trazendo para vocês mais um vídeo de análise técnica no mercado de criptomoedas. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu sempre peço e sempre recomendo que você se inscreva aqui embaixo e também ative as notificações para não perder nenhum conteúdo aqui postado. E também peço, claro, que você deixe seu like e também compartilhe esse vídeo para me ajudar com o meu trabalho aqui na internet. E dito isso pessoal, vamos aqui diretamente para o gráfico técnico, no qual hoje analisaremos o comportamento de preço de mais 5 criptomoedas no mercado, que serão exatamente essas 5 que vocês podem perceber no seu canto superior direito. Então hoje analisaremos o comportamento de preço da CHZ, da Bitcoin, da Ripple, da Tomo e também da IOTA. E lembrando sempre pessoal que se você deseja ter alguma criptomoeda analisada aqui no canal, é só você deixar aí embaixo nos comentários que depois eu faço um vídeo analisando sua criptomoeda. E sendo assim pessoal, começando agora os trabalhos de análise com a criptomoeda CHZ em seu tempo gráfico diário, o que percebemos aqui é uma clara formação técnica de price action descendente, com um comportamento de preço formando cada vez mais topos mais baixos do que os anteriores e perdendo aqui suas referências de fundos. E sendo assim, essa caracterização de comportamento de preço, alinhado aqui também com as linhas de médias móveis que estão nesse momento acima do comportamento do preço, ou seja, indicando e reforçando ainda mais a tendência de baixa para esse ativo, operações compradas nesse tempo gráfico não são nada recomendadas nesse momento. Isso pode ser inclusive reforçada por um outro fator aqui muito importante das linhas de médias móveis, que é a linha de média móvel de 200 períodos, que nesse momento está aqui testando o comportamento do preço como uma resistência para o mesmo, no qual ele chegou a ficar abaixo da linha de média móvel alguns dias atrás. Ele voltou a subir, ter uma alta muito forte de 23% no gráfico diário, porém acabou testando aqui a linha de média móvel de 200 períodos como uma resistência e está nesse momento aqui apresentando uma baixa para o seu comportamento de preço. E justamente esse comportamento de preço testando essa linha de média móvel tão importante como resistência reforçaria ainda mais a tendência de baixa para esse ativo nesse tempo gráfico aqui analisado, formando assim então uma tendência primária de baixa para o mesmo. Então justamente observando esses fatores técnicos, o mais recomendável nesse momento é que você opere vendido a favor dessa tendência de baixa muito forte que está acontecendo aqui nesse tempo gráfico analisado. Porém, se você deseja ter ainda alguma oportunidade ou então buscar alguma oportunidade para operar comprado com esse ativo, espere minimamente uma mudança no comportamento de price action, formando aqui topos e fundos ascendentes e também ficando acima das linhas de médias móveis para que você possa assim pensar em comprar esse ativo e pensar em um prazo também de tempo maior para a sua operação. Qualquer compra que seja feita sem observar esses fatores técnicos importantes podem colocar você em uma enrascada contra a tendência forte de baixa que está acontecendo nesse tempo gráfico. E aqui também nesse tempo gráfico também podemos notar que tanto o RSI quanto aqui o estocástico estão apresentando níveis técnicos ou apresentaram nos últimos dias níveis técnicos de sobrevenda nesse ativo, porém mesmo com esses níveis técnicos de sobrevenda sendo apresentados, não se justificariam boas oportunidades de compras nesse momento, visto que seriam ainda oportunidades de compras contra a tendência. Então mesmo o nível técnico de sobrevenda sendo apresentado aqui em muitos ativos que você pode observar no mercado, de nada adianta você comprar um ativo que está sobrevendido se ele ainda continuar a formar estruturas de mercado de baixa, caracterizando assim então ainda uma continuação da tendência de baixa que estava acontecendo. Então você pode estar comprando nesse momento, mesmo com esses níveis técnicos aqui importantes de sobrevenda, uma operação aqui contra a tendência. E lembre-se sempre que devemos evitar tentar ficar contra a tendência. Observando o seu tempo gráfico semanal, podemos perceber que nesse tempo gráfico também estamos formando price actions descendentes, com a formação aqui técnica bem clara de topos e fundos
cada vez mais baixos do que os anteriores, porém um fator técnico aqui bem interessante é que essa última baixa acabou encontrando nessa região em que temos aqui a linha de média móvel de 50 períodos como um potencial ponto de suporte para o preço, no qual nessa região o ativo em questão acabou encontrando uma grande concentração de demanda para o mesmo e acabou aqui aumentando momentaneamente o seu comportamento de preço após um teste nessa região. Então aqui nessa região de linha de média móvel de 50 períodos, mesmo sendo uma operação que poderia ser feita contra a tendência, seria um ponto bem interessante para que você realmente abrisse uma posição comprada, dado aqui até mesmo que o seu stop de negociações nessa operação seria curto e o seu alvo também é bem mais longo. Então até por essa relação favorável de risco-ganho, uma operação comprada nessa faixa de negociações seria realmente um ponto bem importante e bem inteligente para ser feito. E para aqueles que estão comprados aqui próximo a essa faixa de negociações, um fator bem interessante para ser observado para os próximos dias ou próximas semanas nesse tempo gráfico aqui analisado é a formação de price action. Então perceba e observe bem se o próximo comportamento de preço aqui após um teste nessa região é de formações de price actions ascendentes ou então de price actions descendentes. Se o preço acabar formando price actions ascendentes após um teste aqui nessa região, você pode adotar a estratégia de ir movendo o seu stop para cima a cada vez que o ativo vai formando esses topos e fundos ascendentes, ou então você pode formar a estratégia de vender aqui numa região importante de resistência para o seu comportamento de preço, nessas referências anteriores que nós temos aqui de topos anteriores nesse gráfico técnico. Porém, se essa alta momentânea que está acontecendo nesse tempo gráfico significar apenas uma realização de lucros dos participantes do mercado que estavam vendidos nesse tempo gráfico, então formaremos aqui estruturas de mercados de baixa e sendo assim é bem interessante que você deixe aqui um stop loss próximo aqui a essa faixa de negociações, um pouco abaixo da linha de média móvel de 50 períodos, para que você possa assim reduzir as suas perdas. E trocando agora de criptomoeda, vamos analisar agora o comportamento de preço do Bitcoin em seu tempo gráfico semanal. Aqui também é uma coisa bem similar e bem realmente semelhante que vemos no gráfico técnico do Bitcoin em relação a CHZ, é um rompimento aqui do fundo anterior, deixando também um topo mais baixo do que o anterior e caracterizando assim nesse tempo gráfico analisado uma caracterização de estrutura de mercado de baixa. Então nesse tempo gráfico também temos aqui uma tendência de baixa caracterizada para o mesmo, e sendo assim também percebemos nessa faixa de negociações que nesse momento gráfico ele acabou encontrando na região de linha de média móvel de 50 períodos como um ponto bem interessante de suporte para o mesmo, no qual houve uma grande concentração de demanda para o ativo nessa faixa de negociações, que está nesse momento aumentando aqui nesse tempo gráfico que é o semanal, cerca de 6% nesse intervalo aqui de negociações de poucos dias. E perceba aqui também nesse tempo gráfico que no momento em que o Bitcoin acabou perdendo esse fundo anterior aqui no mercado, como referência, como um suporte para o seu comportamento de preço, acabou entrando muito volume na parte vendedora, o que sinalizaria e reforçaria ainda mais a tendência de baixa para esse ativo nesse tempo gráfico aqui analisado. Então mesmo os comprados aqui dessa faixa de negociações em que apresentava uma linha de média móvel de 50 períodos para segurar a baixa no comportamento de preço, é necessário que você tenha muita cautela nesse momento, dado aqui essa grande formação de price action descendente e com esse grande volume de negociações aqui apontando uma grande força aqui para a força vendedora desse mercado. Então para aqueles que estão comprados aqui próximo a essa faixa de negociações, nessa região de teste aqui de linha de média móvel de 50 períodos, a recomendação é a mesma da que eu falei anteriormente com a CHZ para os participantes que estão comprados aqui também em uma linha de média móvel de 50 períodos. Então é interessante para vocês observar qual será o próximo comportamento de preço após um teste aqui nessa faixa de negociações em que apresentou uma linha de média móvel no comportamento de preço, antes de você abrir uma posição comprada ou vendida, ou então ficar aqui movendo o seu stop para cima, ou então colocando o seu stop para baixo aqui dessa linha de média móvel para reduzir possíveis perdas que possam acabar acontecendo aqui nesse mercado. E observando o seu tempo gráfico diário, o que podemos perceber aqui nesse momento gráfico é justamente de forma mais destacada um price action descendente com a formação clara de topos e fundos cada vez mais baixos do que os anteriores. Além disso, também perceba aqui nesse momento gráfico que o comportamento de preço está abaixo de todas as linhas de médias móveis importantes para o gráfico técnico, o que reforçaria ainda mais então uma tendência de baixa para esse ativo no tempo gráfico no qual estamos analisando. E perceba aqui também inclusive que um eventual cruzamento de linhas de médias móveis está muito próximo aqui de acontecer. E também já
já vimos aqui no canal no vídeo sobre médias móveis que o cruzamento técnico que acontece entre linhas de curto prazo e de longo prazo significa que grandes movimentos de preço estão por vir. E no caso aqui, pessoal, como esse cruzamento pode estar acontecendo para baixo da linha de média móvel aqui de longo prazo, que no caso é a de 200 períodos, pode significar então uma grande movimentação de baixa para o seu comportamento de preço. Vale lembrar que lá no passado do seu comportamento de preço, esse mesmo cruzamento aconteceu para cima, sinalizando então um grande movimento de alta para o seu comportamento de preço. Então nesse momento pode estar acontecendo justamente o inverso de todo esse grande movimento que começou lá atrás no comportamento de preço do Bitcoin. Então, observando justamente esse comportamento de linhas de médias móveis e de price action, o mais recomendável nesse momento é que você tenha cautela com operações compradas, observando esses fatores técnicos. E se você mesmo assim ainda deseja buscar por alguma oportunidade de compra para o Bitcoin, observando tudo isso, espere aqui minimamente uma mudança de caracterização do seu comportamento de preço, formando estruturas de mercados de alta, entrando volume de negociações com eventuais rompimentos que aconteçam aqui nessa faixa de negociação e também com o comportamento de preço se mantendo acima das linhas de médias móveis. Você observando aqui esses fatores técnicos acontecendo, com toda certeza a sua operação comprada será aqui e terá também um nível de assertividade muito melhor para suas posições. Porém, qualquer compra que seja feita nesse momento sem observar justamente esses fatores técnicos importantes podem significar uma operação comprada aqui contra uma forte tendência de baixa que pode estar por vir, por justamente observar um eventual cruzamento que possa acontecer aqui das linhas de médias móveis. Indo agora para a criptomoeda Ripple em seu tempo gráfico diário, o que podemos perceber aqui é também uma mudança muito forte da caracterização de comportamento de preço nessa criptomoeda, no qual ela estava anteriormente deixando um comportamento de preço ascendente, formando topos e fundos cada vez mais altos do que os anteriores. Porém, podemos perceber aqui que já há algum tempo ele tem formado estruturas de mercados de baixa, formando topos e fundos cada vez mais baixos do que os anteriores. E esse comportamento de preço descendente também acabou deixando ele abaixo das linhas de médias móveis de 50 períodos e também de 20 períodos, que estão inclusive aqui muito próximas de acontecer um cruzamento desses comportamentos de linhas de médias móveis. E podemos perceber aqui também que nessa forte baixa que o ativo acabou apresentando nos últimos dias, ele acabou encontrando aqui próximo à região de linha de média móvel de 200 períodos um potencial ponto de suporte para o seu comportamento de preço. Então, após essa grande baixa que aconteceu aqui no seu comportamento de preço, tanto os vendidos quanto aqui os comprados acabaram encontrando nessa faixa de negociações um ponto bem interessante para ou apurar seus lucros, no caso aqui dos participantes vendidos, ou então fazer uma compra com uma oportunidade de mercado próxima aqui a essa região, criando assim uma grande concentração de demanda de ordens de compras nessa faixa de negociações, que era aqui uma faixa próxima aqui a 0,74 dólares nesse mercado. E aqui, pessoal, a mesma estratégia e recomendação que eu dei anteriormente com a Bitcoin e também com a CHZ para os participantes que estão comprados aqui próximo a regiões de linhas de médias móveis importantes para o gráfico técnico dos ativos, também pode ser dado aqui para a XRP. E observando o seu tempo gráfico semanal, podemos perceber aqui nesse tempo gráfico uma coisa bem semelhante ao que vimos anteriormente com o gráfico técnico da CHZ e também do Bitcoin, no qual ele estava formando topos e fundos ascendentes. Porém, no seu comportamento atual dos preços, ele acabou rompendo um fundo anterior do mercado, descaracterizando assim então o movimento de alta anterior. Entrou aqui muito volume por parte da venda e o preço acabou encontrando aqui em uma zona próxima aqui a uma linha de média móvel de 50 períodos, no caso aqui da Ripple, um potencial ponto de suporte para o seu comportamento de preço, no qual ele acabou encontrando uma grande concentração de demanda para o mesmo. Vale lembrar que inclusive que no caso específico da Ripple, nessa faixa de negociações aqui também tínhamos uma zona de referência de resistência anterior para o seu comportamento de preço. E vale lembrar justamente desse princípio técnico de mudança de polaridade existente entre suportes e resistências, no qual suportes e resistências invertem os seus papéis. Então uma zona que anteriormente era uma zona de resistência para o seu comportamento de preço pode ser testada mais na frente como uma zona de suporte para o mesmo. Então, observando justamente esse princípio técnico importante de suportes e resistências, um potencial ponto de compra poderia realmente ser dado próximo aqui a essa faixa de negociações. E nesse momento aqui, com essa alta de 14, 13% que está acontecendo nesse momento gráfico, os participantes comprados desse mercado estão muito bem posicionados. Trocando novamente de criptomoeda, agora veremos o comportamento de preço da Tomo STT em seu tempo gráfico aqui semanal. E nesse tempo gráfico também podemos notar uma mudança técnica no seu comportamento de preço, que estava deixando anteriormente topos e fundos cada vez
vez mais altos do que os anteriores e passou a deixar aqui nesse comportamento atual do seu comportamento de preço topos e fundos cada vez mais baixos do que os anteriores e rompendo aqui também para baixo as linhas de médias móveis de 50 períodos e também de 20 períodos, reforçando então ainda mais para esse tempo gráfico analisado uma tendência de baixa para esse ativo. Vale notar aqui também nesse tempo gráfico que já tínhamos uma sinalização de reversão para o seu comportamento de preço, dado aqui pela divergência existente entre o Price Action e também aqui o RSI, que estava deixando topos e fundos cada vez mais altos, no caso aqui do comportamento de preço, e no RSI estava deixando topos cada vez mais baixos. Essa divergência, como já vimos aqui em vários vídeos aqui no canal, denotaria então fraqueza técnica do movimento anterior, que no caso aqui era um movimento de alta, e sinalizaria então que uma possível reversão estava muito próxima de acontecer. Observando o seu tempo gráfico diário, percebemos isso de forma ainda mais clara, e perceba aqui também que o eventual cruzamento de linhas de médias móveis também está nesse tempo gráfico muito próximo de acontecer. E sendo assim, pessoal, observando justamente esses fatores técnicos importantes de Price Action e também aqui de linhas de médias móveis, o mais recomendável nesse momento é que você busque aqui operar a favor dessa tendência de baixa, operando então vendido, e se você mesmo assim deseja operar comprado nesse ativo, é recomendado então que você espere minimamente uma mudança do comportamento aqui de preço, formando topos e fundos ascendentes no gráfico técnico, estando também acima das linhas de médias móveis e também entrando volume de negociações aqui após o preço acabar rompendo um eventual aqui topo anterior formado no mercado. Você então, observando esses fatores técnicos aqui importantes, com certeza a sua operação comprada ela terá um nível de assertividade muito maior para a sua posição. E por último, pessoal, observando aqui a última criptomoeda desse vídeo, que é a IOTA USDT, esse tempo gráfico diário, podemos perceber aqui grandes semelhanças com o que vimos anteriormente em outros tempos gráficos de outros ativos que analisamos aqui nesse vídeo, com o comportamento de preço aqui também descendente, formando topos e fundos cada vez mais baixos do que os anteriores e também estando nesse momento abaixo aqui das linhas de médias móveis e com um possível eventual cruzamento de linhas de médias móveis muito próximo então de acontecer. Então, observando justamente esse comportamento de preço e também de linhas de médias móveis muito similar tanto no gráfico técnico diário desse ativo e também no gráfico técnico semanal com relação às outras criptomoedas e também aos outros tempos gráficos que analisamos aqui no canal, as recomendações serão as mesmas. Então, no caso, também aqui tenha muita cautela com operações compradas nesse momento, e mesmo você estando aqui muito bem posicionado com esse ativo, buscando justamente um ponto aqui próximo a um teste de linha de média móvel nesse gráfico técnico, esteja muito atento às próximas mudanças do comportamento de preço para que você possa assim ter uma maior assertividade para a sua operação ou comprada ou vendida nesse ativo financeiro. E bem, pessoal, essa era a análise que eu queria passar para vocês hoje. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, deixe também o seu like e um comentário sobre o vídeo, e até a próxima.